graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração aqui presente. Também é uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu acompanho a igreja nas redes sociais e vi a evolução da obra, do trabalho. Preguei aqui quando a igreja estava no templo antigo e ver o lindo trabalho aqui dos irmãos, né? A mão de Deus sobre essa igreja. Fico muito feliz, né? A Bíblia nos ensina a nos alegrar com os que se alegram. E muito feliz com vocês, tá? Deus abençoe a todos. Pastor Josimar e a irmã Lucinha, já os conheço há quase 27 anos, muito tempo mesmo. E é uma honra para mim poder estar aqui. A gente sai de férias, mas nunca de pregação. A gente ama pregar, ama servir ao Senhor, e é uma alegria fazer isso. Eu estou no estado de Roraima, Roraima, não é Roraima, como eu costumo dizer. Há 3 anos, nós deixamos aqui a serra, estamos lá no sul de Roraima, faz divisa com o Pará, com a Amazônia ali. Você tem a Amazônia e Amazonas, que tem o estado do Amazonas, e você tem o bioma amazônico, né, que compõe ali a região norte do país inteiro, muito grande, muito quente. Já chegamos aqui gripado, 15 dias gripado, e espero que os 15 dias restantes agora, ao voltar para o estado, esteja sem gripe. Lá é quente o tempo todo, chove o tempo inteiro. É terra da banana, terra do boi, do gado, da madeira também. Um estado ainda novo, mas com uma política muito complicada. Falando em política no Brasil, está difícil, mas lá é pior ainda. A situação política é muito difícil, muito difícil. Estamos ali pastoreando o pequeno rebanho que Deus nos confiou ali já há quase 3 anos. Conto com as suas orações, com a minha família. Meu filho nasceu lá tem 1 ano e meio, Davi Macuxi, de pais capixabas, né? Espero que os irmãos tenham a alegria de conhecê-los e ele a alegria de conhecer a igreja também. Muito bem, queridos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler de 1 até o verso 11. Eu acredito que seja essa uma passagem muito conhecida da igreja. Então eu quero partilhar com vocês algumas lições muito importantes que nós temos aqui neste capítulo, e você vai perceber que esse texto aqui, essa passagem aqui, é crucial para o surgimento da história do povo de Deus. Tem tudo a ver com a história de José. Gênesis 37, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, me perdoe. Amém? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu a seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura, viremos eu, tua mãe
teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Que Deus, pois, nos abençoe na leitura, na reflexão, na aplicação da sua palavra ao nosso coração. Amém? Queridos, como eu falei, essa passagem aqui ela é crucial para o surgimento da história de Israel. O livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés, eu creio que a maioria também sabe disso, assim como os 4 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E essa história aqui, ela é contada exatamente isso, para mostrar o início da nação de Israel, de como os 12 patriarcas foram parar lá na terra do Egito, primeiro de uma forma exaltada, quando José, se você continuar lendo essa história, vai ver que José vai ser exaltado. A história de José é muito longa. Mais à frente vê que os seus irmãos entram na terra do Egito, de forma a convite de José, quando já estava governando ali, auxiliando a Faraó no Egito, e depois de forma humilhada, porque o tempo foi passando, o Faraó morreu, e aí depois o povo passa a ser escravizado no Egito. Então, para isso, é preciso contar essa história aqui. José, quando estava lá, ele vai receber Jacó no Egito. O pai dele entra por convite de Faraó, e são cerca de 70 pessoas que entram com Jacó. 430 anos depois, são mais de 2 milhões de judeus. Então, percebe a importância que tem esse sonho de José, o tratamento dos irmãos com José, as circunstâncias que foram acontecendo com José, para que 430 anos depois de Israel no Egito, mais de 2 milhões de judeus saem dali. Bom, a primeira coisa que Moisés ele vai fazer aqui nesse texto é um contraste entre Jacó e Esaú. Por exemplo, se você pegar o capítulo 36, fala da história de Esaú. Quem era Esaú? Esaú era o irmão de Jacó. Você conhece a história de Isaac? Lá quando dá a bênção a Jacó, porque com a sua mãe, auxílio da sua mãe, engana ali o seu pai. E Esaú, ele é rejeitado por Deus. Eu acho interessante, se você pegar lá a história de Jacó e Esaú, o texto vai dizer assim: e Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Mas a passagem original, porque a Bíblia tem uma forma mais de escrita para amenizar um choque, porque o texto original diz que Deus amou Jacó e odiou Esaú. O texto original é odiou, como aqui, por exemplo, os irmãos estavam aborrecendo José, mas o texto aqui diz que os irmãos odiavam José, odiavam. A Bíblia usa algumas linguagens para não chocar muito quem está lendo, mas é literalmente Deus odeia Esaú e ama Jacó. Mas se você for ler a história do capítulo 36, vai perceber que parece não, pastor, porque Esaú, que é o filho odiado, está por cima. E o capítulo 37 revela aqui Jacó de uma forma humilhada, ele está passando quase fome, os filhos estão passando dificuldade, uma luta incrível, mas ele é o irmão amado e Esaú é o irmão odiado. Como é que pode isso? Por exemplo, nesse capítulo 36 mostra Esaú com glória, com poder, com majestade. Já o verso 1 aqui desse capítulo que nós lemos, retrata Jacó, seu irmão, que não viu sequer um palmo da terra prometida. Lembra que Deus ele está aqui cumprindo uma promessa feita a Abraão, de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então Deus está cumprindo o seu propósito aqui, mas Jacó não vê um palmo dessa terra. Interessante isso, né? Como também Abraão. Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus, com uma promessa de Deus abençoar, dar ele uma terra prometida, mas também morreu sem ver essa terra. Viveram apenas pela fé na promessa que Deus fez, irmãos.
que Deus fez. A Bíblia nos leva a esse relacionamento com Deus. Apesar de não terem entrado na terra prometida, mas eles creram na promessa de Deus. Eu costumo responder algumas perguntas na igreja. Pastor, como é que acontecia a salvação no Antigo Testamento? Exatamente igual acontece hoje. Salvos pela graça de Deus. Você acha que a lei salvava? Não salvava, queridos. A questão é de tempo. Por exemplo, hoje nós somos salvos no Cristo que Deus enviou para nós há 2000 anos atrás. O povo do Antigo Testamento foram salvos pela fé, crendo no Messias que viria. Então, eles entenderam depois com Moisés a lei dada por Deus como um aio, um pedagogo para apontar para aquele de fato que seria o Salvador. Não que a lei salvava. A lei tinha uma contribuição muito pedagógica na vida dinâmica de Israel. Prender o povo à adoração a Deus, mas apontava para o Salvador, pela fé. Por isso que esses homens, apesar de não terem pisado na terra prometida, eles foram salvos, estão com o Senhor, eles creram, nada mudou, como também somos salvos hoje, pela graça, pela fé. Então, ao contrário do seu irmão Esaú, que era um homem ímpio, capítulo 16 mostra que ele já estava em uma terra próspera, frutífera. Isso nos choca. Poxa, o filho rejeitado está por cima, o filho amado está em angústia, está em sofrimento, quase passando necessidade. Isso aqui nos leva a uma conclusão, irmãos, que não devemos invejar a prosperidade dos ímpios. Você não vê em momento algum aqui Jacó questionando a Deus: por que meu irmão está prosperando, sendo ele o rejeitado? Por que ele está por cima e eu por baixo? Você em momento algum vê Jacó questionar a Deus, e isso nos leva a olhar para esse mundo mal, porque eu não sei você, irmãos, às vezes eu tenho a sensação que parece que o ímpio, quanto mais mal ele faz, mais ele prospera. Olha o nosso país, olha o cenário político, econômico do país, um caos, o mundo, as guerras, e ímpios, pessoas que não temem a Deus, parece que tudo quanto toca vira ouro. E o que aprendemos com a palavra de Deus é: não inveje. Deus está no controle de todas as coisas. É só você, por exemplo, pegar e fazer uma comparação hoje. Quem são os descendentes de Jacó hoje? Os judeus. Olha lá Israel, estão até hoje. Quem são os descendentes de Esaú? Os edomitas. Edom, que passou a vida inteira fazendo guerra com o próprio irmão. Quem são os edomitas hoje, irmãos? Não existem mais. Por isso, cuidado quando você começar a ser tentado a olhar para a vida daquela pessoa que não teme a Deus, tem uma vida depravada, perdida, e se questionar: como assim, Senhor? Eu te temo, dou dízimo, vou para a igreja, adoro ao Senhor, e olha a minha vida. O fim não será o mesmo. Irmãos, o objetivo de Moisés aqui para nós é contar a história dos descendentes de Jacó. Por exemplo, José, o filho mais apreciado de Jacó, filho mais velho de Raquel, no caso, odiado pelos seus irmãos. Jacó confiava mais no José do que nos seus outros filhos, e tinha a intenção de fazer de José o líder do clã. A intenção de Jacó aqui era colocar José como o líder, como o cabeça, mas não se fazia assim com o mais novo. É interessante que quando os pais davam a bênção aos filhos, chamavam os mais velhos. Esse era o costume. Então, quem deveria receber a bênção aqui, do pai Jacó, seria Judá. E Deus não permite isso acontecer. Você vai ver mais para frente que a bênção que Jacó dá lá no Egito, lá no leito da sua morte, chama José e vai se cumprir, vai dar a bênção, porque Jacó já tinha a intenção de dar a bênção a José
um dos filhos mais novos ali, e não o mais velho. Então, o texto nos mostra 3 coisas que contribuíram para que o ódio dos seus irmãos se desenvolvesse. São 3 lições que eu quero pensar com vocês aqui, que contribuíram para que os irmãos de José tivessem tanto ódio por ele, tanto ódio aqui, a ponto de planejarem a morte do próprio irmão. A primeira delas é que José levava más notícias deles ao seu pai. O versículo 2 vai dizer isso. São essas, no finalzinho do verso 2, eu vou ler tudo. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Esse é o primeiro ponto que fazia com que os irmãos tivessem tanto ódio de José. Eu sempre vi esse texto, há um tempo atrás, de uma forma muito ruim da parte de José. Uma espécie de fofoqueiro, sabe? Que ia lá só para ficar espiando os irmãos, voltava para levar conversinha para o pai. Uma espécie de X9, acho que essa expressão ainda existe hoje, né? Já estou com 44 anos de idade, falava isso há muito tempo atrás, tal do cagueta, né? Eu sempre achava José como um X9, um cagueta, um menino que entregava as conversas dos outros. Mas, antes disso, aqui uma notinha de rodapé. Apesar de ser ele o filho predileto de Jacó, ele tinha que trabalhar. Ele tinha que trabalhar. Era o filho amado. Jacó tinha a intenção de fazê-lo líder do clã, mas ia trabalhar, botava o menino para trabalhar. Ele era uma espécie de auxiliar ali dos seus irmãos. Hoje em dia, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que alguns jovens e adolescentes que moram com os pais, parece que se sentem hóspedes em casa, né? Não lavam a vasilha, não limpam o quintal. A sensação que eu tenho é que eles acordam e a cama vai se arrumar sozinho lá, né? E não fazem nada. Vivemos um tempo em que um pai pedia um filho para arrumar uma casa, ajudar a mãe ali, é uma dificuldade. Era o filho predileto, mas ia trabalhar. Fica aqui uma notinha de rodapé para vocês aqui, tá? Adolescentes aqui. É muito provável aqui, como eu falei, que ele fosse uma espécie de ajudante dos seus irmãos. Aí, voltando ao texto, quais seriam essas más notícias que José levava dos irmãos? Porque se eram más notícias que ele levava dos irmãos ao pai, porque ele estava presente ali, quais eram essas notícias? Poderia ser roubo de gados. Os irmãos estavam roubando o próprio pai, roubando os vizinhos do pai. Esse é um dos problemas. Agressões, é muito provável que José deve ter apanhado muito, tomado uns tapas na cabeça, chutes, uns pontapés ali, além das ofensas verbais. Além disso, muito provável que envolvimento com mulheres daquela época, relacionamentos promíscuos, atitudes promíscuas dos filhos ali de Jacó com outras mulheres, homens casados se envolvendo também com mulheres que não deviam se envolver com nenhuma mulher. Então é muito provável que fossem esse aqui os problemas e as notícias que José levava para o seu pai. Meus irmãos, sabe o que é pior do que uma mentira? É você não falar a verdade. Não falar a verdade. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. É se calar diante da injustiça e do erro quando você deveria falar. A gente vive hoje numa cultura em que você denunciar o erro de alguém, isso pode afetar a relação. E aí, o que nós fazemos? Deixa para lá. Para que fazer isso? Infelizmente, essa é uma cultura brasileira. Se você for nos Estados Unidos, países da Europa, isso não acontece. Fala e te repreende diante de você ali. Se vai custar amizade, se vai custar um relacionamento, não estão nem aí. O que José nos ensina aqui, por exemplo, é algo o que Paulo vai nos ensinar lá em Efésios capítulo 4, verso 25, quando Paulo vai dizer: deixai a mentira e
falem a verdade uns com os outros. Ou seja, entre deixar a mentira e falar verdades, qual que é o mais fácil aí, irmãos? É parar de mentir. E se tem algo que o crente tem que fazer, é deixar a mentira. Isso é correto. Mas se tem algo que o crente também precisa fazer, é denunciar o erro dos outros. Pastor, não julgueis para não ser julgado. Irmão, se alguém usa esse texto para falar isso, já está interpretando errado o texto. A Bíblia julga o tempo todo. E se tem uma coisa que pastores fazem, quem usa o púlpito para pregar, o que ele mais faz é julgar. O que os apóstolos fizeram, o que os profetas fizeram, o que os presbíteros, bispos e apóstolos fizeram, foram julgar as pessoas. O que o texto fala sobre não julgar para não ser julgado, é o julgamento hipócrita. É isso que está condenando. É eu condenar um erro em você que eu estou vivendo. É esse tipo de julgamento. Mas denunciar o pecado de irmãos da igreja, denunciar o pecado de pessoas na sociedade, na política, seja qual for o ambiente, na família, é bíblico. Eu tenho que deixar a mentira, mas aprender também a falar a verdade, a não ser omisso com os erros dos outros. E olha que coisa interessante, José não estava nem um pouco preocupado com as consequências disso. A gente vive um tempo de cancelamento, né? Parar de seguir, ia deixar amizade. José não estava nem se eram irmãos dele. Ele via os erros e não se conformava com aquilo. Ele via o pecado e não se conformava com aquela situação. Eu fico preocupado quando eu vejo que algumas pessoas que são crentes estão em ambientes onde ele deve repreender, ele fica calado. Vê um irmão da igreja cometendo um pecado, não vou falar porque, sei lá, né? Vai que me bloqueia, para de falar comigo, vai me achar como chato. Meu irmão, é seu dever fazer isso, é sua responsabilidade fazer isso, denunciar. E a gente começa na nossa casa. Eu preciso, como marido, chamar a atenção da minha mulher com o pecado que ela comete. Ela precisa denunciar os meus pecados, dos meus filhos, deles para comigo, na igreja, no meu trabalho, não importa. Eu preciso aprender, doe a quem doer. É isso que eu aprendo com José aqui nesse texto. A primeira lição, e isso gerou ira no coração dos irmãos. Talvez essa sua atitude também poderá gerar algumas consequências. Paciência, não é verdade? Paciência. Perceba que a mão de Deus está por trás de tudo isso aqui, irmãos. José sempre temeu a Deus desde criança, e o caráter dele já se mostra cedo. O homem que José se tornou lá no Egito já se revelava na infância e na juventude. Ele preferiu ser odiado do que ter que fazer vista grossa aos pecados dos seus irmãos. Ele não se conformou com isso. Lá no seminário, quando a gente teve a primeira aula, a primeira pergunta que fizeram para nós é: por que você está aqui? Por que você veio aqui para o seminário? O que você está fazendo aqui? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? A maioria das respostas foram o seguinte: eu quero me preparar melhor para servir a Deus. A maioria, eu segui nesse mesmo caminho também. Mas teve algumas pessoas, uma pessoa que se levantou e falou assim: sei lá, estava fazendo nada na igreja, em casa, vim para cá fazer teologia. Vou dizer uma coisa para você: Deus nunca chamou pessoas à toa. Sempre quem Deus se levantou já estava no trabalho, já estava servindo. José, ele não foi um grande homem no Egito. José sempre foi um grande homem. Desde a sua infância, da sua juventude, aonde ele chegou lá, isso não subia a sua cabeça. José não tinha um sonho de ser o líder da maior nação, da maior potência mundial da sua época, como foi na época dele. Aliás, isso nunca subiu à sua cabeça. José sempre foi um homem de Deus. E essa atitude dele, de ver os irmãos adulterando, roubando, agredindo, voltava para o pai, contava para o seu pai, revela que ele era um homem temente a Deus. E isso levou à ira dos seus próprios irmãos. Como disse, vivemos em uma cultura onde preferimos deixar as coisas para lá, só para não ofender, quando nós deveríamos falar.
fala. Nos calamos quando não deveríamos. Verdades podem trazer confrontos. Por isso, deixamos passar muitas coisas em branco que não deveríamos deixar. É um amigo que precisa ouvir algumas coisas. É um irmão, parente. Não é verdade? Eu me lembro que eu estava no seminário. Tinha uma jovem lá, seminarista. E ela estava, eu vou falar isso aqui, ela estava colando na prova. Você já pensou nisso? Eu não vou nem falar que tinha mais seminaristas, que hoje são pastores, bem baixinho aqui, que colava na prova. E quando eu vi aquilo, ela colando na prova, eu não aguentei. Eu falei, você está de brincadeira, você está colando? Você sabe que isso aqui é um seminário. Você sabe o que você é. Não é porque é um seminário, você pode estar na faculdade, qualquer lugar. Você sabe que hoje, e aí com a IA, hoje, o chat GPT, as coisas pioraram. Antigamente você procurava alguém na clandestinidade para poder baixar um TCC para você, pagar 3 mil, 4 mil, 10 mil, 100 mil, 200 mil no TCC. Você vai no chat GPT, clica ali e baixa prontamente. Claro, todo mundo faz isso, menos vocês que são crentes. Vocês não, porque vocês temem a Deus, não é verdade? E aí quando eu vi essa irmã colando, eu repreendi ela na hora. Pensa na mulher que foi brava comigo, parou de falar comigo, me ameaçou. Cuida da sua vida, fica na sua, me repreendeu. Eu fui me encolhendo, quietinho, pronto, fiz o que eu tinha que fazer, se dane, desculpa a expressão. Aí 10 anos depois fui pregar na igreja, lá em Vila Velha. O pastor me pregou para fazer uma conferência. Quem era a regente de música da igreja? Falei, é hoje que eu vou te entregar, tá? É claro que isso não aconteceu. Depois, irmãos, ela me procurou, depois de alguns meses, me abraçou, pediu perdão, confessou o pecado para o professor, nem lembro quem é o professor agora, confessou o pecado para ele e me agradeceu por isso. A pessoa, se não tivesse feito isso com ela, precisamos aprender, irmãos, a denunciar o pecado dos outros. Precisamos. É necessário falar a verdade, porque deixar de mentir é fácil, mas falar a verdade é a parte mais difícil. Mas é necessário falar a verdade. Essa foi a primeira razão. A segunda razão que o texto mostra, irmãos, do ódio dos irmãos contra José, é que ele era intensamente o preferido do pai. Intensamente. O verso 3 e 4 diz assim: e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, a palavra aborrecer aí, como diz, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. A preferência de Jacó por José, irmãos, era pelo fato de que ele era o filho gerado na velhice de Jacó, e por ser também da esposa preferida e amada de Jacó ali. Irmãos, nunca deu certo os pais demonstrarem preferência a determinados filhos. Na história isso nunca deu certo. Até hoje isso não dá certo ainda. Como falamos, Moisés, ele deixa claro para nós, no decorrer do texto, o motivo por que Jacó agia assim com José. Ele pretendia fazer dele o herdeiro do clã ali, aquele que receberia a bênção da primogenitura, coisa que fazia com o mais velho, mas ele vai fazer com José. Ele pretendia fazer dele esse herdeiro do clã ali. E essa expressão, e aí eu volto para o verso 37, essa expressão túnica de várias cores, eu fico vendo algumas traduções e triste com algumas edições de Bíblia. Por exemplo, essa edição aqui, ela não está correta, nem sendo fiel à originalidade do texto. Por exemplo, não há no original aqui vestes coloridas, como diz aqui, e fez uma túnica de várias cores. No original vai estar assim: túnica talar de mangas compridas. Túnica talar de mangas compridas. Não é uma roupa colorida. Talvez eu estou
estragando o que você aprendeu na EBD, né? Sempre soube que era uma roupa colorida, pastor. Não é. O original mostra uma túnica talar de mangas compridas. O significado dessa roupa era de realeza. Por exemplo, se você for em 2 Samuel, você vai ver que os filhos dos reis usavam essas roupas. E qual era a intenção? Eles iam substituir o pai. Porque essa era a ideia de Jacó. Quando os irmãos percebem que Jacó faz essa túnica para o seu filho, ele já percebe a intenção. Por isso aumenta o ódio dos irmãos para Jacó, para José ali. Porque agora vê ele com uma roupa que indicaria de fato essa realeza, aonde os irmãos viriam nele, que receberiam a bênção, e ele seria o líder do clã quando Jacó morresse. Jacó deixa claro aqui, irmãos, a sua intenção com os outros filhos, de que por consequência gera esse ódio nos seus corações, porque quem deveria receber, como falei, essa bênção aqui era Judá, não José. Então Deus tirou isso de Judá por conta do pecado de se deitar com as mulheres do pai. Que coisa absurda, né? A intenção de Deus em tirar também essa primogenitura de Judá é porque Judá deitou-se com as mulheres do pai. Que absurdo isso, né? E tira a sua primogenitura. Agora, Deus é misericordioso demais, irmãos. Como Deus é bom, Deus nos pune, Deus nos corrige porque nos ama. Jesus é o leão da tribo de Judá. Apesar de Deus ter disciplinado Judá por causa do pecado contra o seu pai, é da sua descendência, é da sua tribo que vem o Messias, o Salvador, o descendente de Davi, que seria e é o nosso rei. A terceira e última razão, irmãos, que eu vejo aqui do ódio dos irmãos de Jacó de José para com ele, está no verso 5, a partir do verso 5, que vai dizer assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam mais. Você também vai ver isso no verso 6, no verso 7, no verso 9, vai falar de sonho. Vamos lá, o primeiro motivo que leva ali os irmãos terem ódio de José era a notícia, denunciava os seus pecados. O segundo motivo é por causa do filhinho preferido, a intenção do pai em fazê-lo líder sobre eles. E a terceira razão aqui é que agora José era um sonhador. Se já não bastava 2 motivos suficientes para que os irmãos quisessem matar, agora ele sonhava o que ia acontecer em relação aos seus irmãos. Ou seja, para piorar a situação, ele era um jovem sonhador. Queridos, desde cedo ele começa a ter sonhos com a sua família, em que ele, José, ele aparece como líder e senhor de todos eles. Naquela época, eu preciso destacar isso aqui, naquela época a revelação de Deus não estava completa, irmãos. Não havia a Bíblia como nós temos hoje. Você tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento completo em suas mãos. Quando você quer ouvir a voz de Deus, o que você faz? Você vai na igreja que tem revelação? Você faz o quê? Lê a Bíblia. É assim que você ouve a voz de Deus. Mas na época aqui de José, a Bíblia não estava completa. Então havia algumas maneiras na qual Deus falava com as pessoas. Os sonhos era um deles. Então, quando eu chego, por exemplo, para algum de vocês e falo, eu tive um sonho essa noite, você fala, também sonho, e vai embora. Naquela época, alguém falar isso, eu tive um sonho, tudo parava. Já viu essa cena em algum filme? Acontece alguma coisa, tudo para. Porque pode ser que Deus estivesse trazendo algum recado, dando uma mensagem ali. Por isso, quando alguém falava que tinha um sonho, toda a atenção se voltava para aquele sonhador. Então, você imagina a cena, José dizendo, eu tive um sonho, e os irmãos param, porque agora pode ser que Deus vai dar algum recado através desses sonhos.
E é isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. Como a Bíblia não estava pronta naquela época, como temos hoje, essa vontade de Deus ainda não tinha sido registrada de maneira inspirada e infalível, como nós temos hoje aqui. Os sonhos eram um dos meios que Deus revelava a sua vontade às pessoas, por exemplo, além do Urim e do Tumim, e além das teofanias. Então, como é que Deus falava no Antigo Testamento, irmãos? Sonhos. Você tinha o Urim e o Tumim. O que é o Urim e o Tumim? O sacerdote, o sumo sacerdote, tinha um éfode, um peitoral, tinha 2 saquitel ali, e Deus falava usando aqueles saquitéis. Urim e Tumim é sim e não. A gente não sabe como é que se dava a dinâmica disso, mas o sacerdote ali, pelo poder de Deus, dava o sim e o não de Deus ao seu povo ali. E também por teofanias. Você já leu o Antigo Testamento e sabe que Deus se manifestou várias vezes lá, sempre na segunda pessoa da Trindade. E Deus aparecia ali. Essa era a forma de Deus falar. Por isso, irmãos, havia essa atenção ali aos sonhos. E o significado, é importante dizer, eu quero destacar aqui para vocês, que Deus nos fala hoje por meio da sua palavra. E nada mais. Sonhos não são regras válidas ainda hoje. Eu fico preocupado quando vejo pessoas andando quilômetros para ir numa certa igreja, porque tem uma campanha, tem uma pastora, que nem tem base bíblica para isso, mas vai ouvir uma tal de uma pastora, um profeta, um apóstolo também, que nem tem base para isso mais. O pastor Augusto Nicodemos diz que apóstolo bom é um apóstolo morto. Os apóstolos, quando morriam, eles eram substituídos pelos presbíteros. Apóstolos são os 12 que temos ali, Matias e depois o apóstolo Paulo. Ponto final. Eu fico preocupado vendo pessoas simples indo quilômetros, levando dinheiro e ofertas, porque lá vai ter alguém que vai revelar ela, andando quilômetros para ouvir uma revelação de Deus, com a revelação de Deus fechada em casa. Já pensou nisso, irmãos? Como que faz falta uma boa EBD? Como que faz falta ouvir bons sermões? Como que faz falta prestar atenção mais atentamente à palavra de Deus? Eu vi um tempo atrás um podcast, e eu concordei com esse pastor, porque até então eu sempre achava que seguidores de falsos profetas eram pessoas, eram vítimas. Hoje eu penso ao contrário. O falso profeta, ele é um castigo de Deus para um falso crente. Concordo perfeitamente com isso, irmãos. Se você pegar um pastor Josimar da vida, que expõe fielmente a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, bota ele na Universal da Rendida para você pregar, não fica um ali. Por que você acha que não fica um ali? Porque a pregação correta das Escrituras não interessa a quem gosta de ouvir falso profeta, porque é bom ouvir que tudo vai dar certo na sua vida. Não é verdade isso? Não é verdade? Eu tenho uma preocupação quando eu ouço alguns pastores subindo no púlpito, dizendo assim: olha, essa semana Deus me falou algo especial. Já fica atento com isso. Eu tenho algo novo para vocês. Irmãos, o papel do pastor é pregar a velha Bíblia. O papel de qualquer pregador é pregar o velho Evangelho, as sagradas Escrituras, que são antigas, mas poderosas ainda hoje no nosso meio. Presta mais atenção na palavra de Deus, que já está revelada para nós. Então, sonhos não são mais regras hoje. Por isso, se dava atenção aos sonhos. Ok? Tem uma passagem de Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, que Paulo vai dizer assim: aplica-te à leitura. Ele está dando algumas recomendações ao pastor Timóteo: aplica-te à leitura. Algumas traduções vão dizer leia as Escrituras, mas não é correta, porque aplicar a leitura, Timóteo como pastor da igreja, era leia, mas aplica é leia a Bíblia, leia as Escrituras, aplica lendo. E como é que Timóteo ia fazer isso? Timóteo pega o Antigo Testamento, leia para a igreja, pega o Evangelho, que até a altura de Timóteo já estavam escritos, leia para a igreja, pega as minhas cartas
e leia para a igreja. O papel do pastor é fazer exatamente isso, irmãos. Está lá e está aqui para nós a nossa principal função como pastor e pregador: pregar a palavra de Deus. E está aqui para vocês, membros da igreja, o critério no qual vocês devem ouvir um pregador. Quando esse pregador abre a Bíblia, lê, interpreta e aplica ao seu coração, dê atenção a esse pregador. Não dê atenção a pregador que lê texto por pretexto. É interessante, o Augusto Nicodemo diz algo interessante. Ele fala: o sermão, ele já está aqui. O sermão bíblico está aqui. Tem alguns pastores que fazem o contrário. Tem pastores que procuram um texto para o seu sermão. Ele já tem algo pronto, ele só precisa achar um versículo que se encaixa na sua ideia. Isso não tem fundamento, irmãos. Então, nosso papel é pregar com simplicidade, ao mesmo tempo com poder e autoridade, a palavra de Deus. E esse é o critério que vocês, como ovelhas, devem ter para ouvir um pregador, quando ele é fiel às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Para dizer essas coisas, como José está fazendo aqui, porque José está falando sem medo, irmãos. José, ele age como um profeta aqui, porque não há nenhum medo nele das consequências de falar. Era a sua família, ele está encarando a sua família, ele está peitando a sua casa, irmãos. Vocês têm noção do que está acontecendo aqui? Ele está falando verdades com a sua família, e a palavra de Deus. Ele sabia que os irmãos não gostavam dele, mas mesmo assim, ele conta esses sonhos. Deus usa, irmãos, essa ingenuidade de um garoto de 17 anos para entregar um recado, sem medo, como faziam os profetas que Deus enviava ao povo. Sabe quem eram os profetas mais amados no Antigo Testamento? Adivinha quem eram eles? Tempo de rebeldia do povo. Quais eram os profetas mais amados? Os que diziam aquilo que o povo queria ouvir. Não é verdade isso? Quando Judá vai para o cativeiro da Babilônia, 70 anos, havia alguns que ousavam dizer: não, 70 não, 7 anos Deus não tirará daqui. Não, Jeremias dizendo: não, Deus vai prender vocês aí 70 anos. 70 anos. Quem que você acha que eles gostavam de ouvir mais? Que dizia que era 7 anos ou que era 70 anos? Claro, todos nós somos assim. Por isso que eu vejo muita coragem em um garoto de 17 anos. José não foi um grande homem no Egito, ele já era um grande homem aqui, pela postura, pela conduta. Por isso que você não tem que ser crente só na sua igreja. Você tem que ser crente onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade e também na sua igreja. Muito importante isso aí. Está aí algo que os jovens, falar para os jovens adolescentes hoje, precisam ter hoje: coragem. Coragem para falar do amor de Cristo, sem se importar com as consequências disso. Eu fiquei triste com uma estatística de um tempo atrás. Sabe qual é a época em que os jovens mais se desviam da igreja? Chuta. Faculdade. Essa é a época que os jovens, vocês adolescentes que vão entrar na faculdade, orem muito por isso. Orem muito. Olha a vida de José, que viu um sistema ali que militava contra ele, mas ele foi fiel a Deus. Viva uma vida simples na presença de Deus e honre o seu Deus por onde você estiver. Porque José, em momento algum, irmãos, Deus nunca falou ali diretamente para José que ele chegaria lá no Egito, passaria pelo que ele passou, teria a grana que ele teria, o poder que ele... Não falou, porque José não tinha isso como expectativa. A única expectativa de José era agradar a Deus. Quem são as pessoas mais felizes no mundo hoje? São os que têm dinheiro? São os que têm poder? As pessoas mais felizes no mundo hoje são aquelas que obedecem a Deus e temem a Deus. Esses são felizes, que obedecem a Deus diante de todas essas dificuldades que passam. São 2 sonhos, eu vou terminar com isso aqui.
São dois sonhos destacados aqui no texto, que eram feixes de trigo, não é? Está aí, e astros celestes. Os feixes se referem aos irmãos de José, e os astros, o pai de José. O sonho dos feixes se cumpriram exatamente por comida, eram feixes de trigo ali. E quando os irmãos de José vão para o Egito, ali, vão fazer o que, irmãos? Procurar comida. Se você for mais para frente nos capítulos posteriores, quando os irmãos vê ali, eles percebem que era o líder do Egito, no caso José, qual é a primeira atitude que os irmãos tiveram? Se encurvar. Cumpriu ali a profecia dos sonhos que Deus havia falado através dos sonhos de José. Cumpriu, exatamente por comida, irmãos. O sonho desses feixes se cumpriu exatamente por comida. E mais para frente, também os irmãos vão se ajoelhar, depois vão levar Jacó para o pai. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que o que de fato está em jogo aqui, irmãos, é o cumprimento de profecias, porque toda a Bíblia tem a ver com Cristo, tudo. Qualquer texto que você for ler, quando o pastor vai pregar as Escrituras, ele não pode destacar, por exemplo aqui, eu não posso destacar mais José aqui, eu não posso destacar aqui o povo de Israel, porque Deus aqui está formando um povo, lembra? Essa passagem aqui é crucial para formar a nação de Israel. Mas o propósito de tudo isso aqui tem a ver com Jesus, tem a ver com Cristo, porque daqui dessa descendência veio o Messias, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, vem aqui o cumprimento de profecias, que é a descendência do Messias, que viria através de um povo que Deus assim escolheu. Toda a história do povo de Israel começa por aqui. Um jovem que tinha uma identidade e fé além das aparências. Por isso tem tudo a ver essa história com a gente. Era alguém que tinha uma fé e uma identidade muito além das aparências. Convenhamos, irmãos, é muito fácil manter as aparências, não é? Não é fácil se vestir assim, de crente? Não é fácil pegar uma Bíblia e andar com ela debaixo do braço? A fé que a Bíblia nos convida a entrar não é uma fé de aparência, porque eu olho as circunstâncias ao redor de José. Que situação difícil, não é? Que situação difícil. Toda essa história do povo de Deus passa por sofrimento. Essa história de José, ela é muito parecida com a que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Muito parecida com a história de Jesus. Olha só, primeiro, José foi rejeitado e humilhado pelos seus irmãos, não é verdade isso? Os irmãos rejeitam José, humilham José e depois vende ele. Ele também vai, como Jesus, depois, mais para frente, a ser exaltado por Deus, vai se tornar o Salvador e Redentor desse povo, preservando assim a história da redenção. Então, olha só, José, ele vai ser vendido, rejeitado pelos irmãos. Depois no Egito, é o Salvador do seu povo, e que preserva esse povo. Semelhantemente, Cristo, ele também foi rejeitado pelo seu povo. Não foi rejeitado pelo seu povo? Humilhado e morto pelo seu próprio povo, para depois ser exaltado por Deus, assentar em um trono e ser o Redentor e o Salvador deste povo. É por isso que Cristo está destacado aqui nessa pregação. A história de José aqui é muito semelhante ao que Cristo fez e faz por nós. Eu termino dizendo que Deus nunca desperdiça uma crise na vida dos seus filhos. Toda essa crise aqui tem um propósito, tem um objetivo. Se tem uma coisa que o crente não vive, é por sorte, por azar ou por acaso, não é?
O crente não crê em acaso, o crente não crê em sorte, e o crente não crê em azar. O crente que crê em propósito. O crente que crê na vontade de Deus. Ele crê que Deus está por trás de todas as coisas, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de algo ruim que acontece com você. Irmãos, quando você fala que Deus não causa o mal, você tira ele da Bíblia, todinho. Eu fico preocupado vendo algumas pessoas atribuindo ao diabo problemas que é Deus que está causando na vida dela. É Deus. E está causando porque quer tratar, quer corrigir um pecado, quer te fortalecer. Mas o crente não vive mais por azar. Que azar na minha vida, que maré de azar, que sorte eu estou dando. O crente vive com um propósito. Agora a sua vida passa a ter um propósito. Quando o crente passa por dificuldade, ele não pergunta por que está passando por aquela situação toda, mas qual é o propósito, qual Deus tem por trás de tudo isso. José aqui foi humilhado, rejeitado, vendido ali, dado como morto, e Deus o honra e o leva a um propósito muito maior do que ele imaginava. Eu queria que você passasse agora a olhar as dificuldades da sua vida com outro olhar. Se você é crente em Jesus, não existe azar na sua vida, meu irmão, e nem sorte. É Deus. Ou Deus fecha uma porta, ou Deus abre uma porta. Quando eu passo um mal na minha vida, eu tenho que ser razoável, perguntar, Senhor, qual o propósito disso? Pode ser um pecado que Deus quer tratar. Se tem coisa que Deus tem que fazer com o crente, é tratar pecado. Por exemplo, eu como pastor, eu creio que o pastor Josimar sabe disso, o nosso papel como pastor é não deixar vocês pecarem em paz, que vocês vão pecar. Vão pecar. Mas quando pecar, é ter por Deus a consciência de que está em pecado e precisa ser tratado por isso. Por isso que agora, na vida de um crente, tudo tem um propósito. Ali. Quando enfrentar algum tipo de problema, creia que Deus pode usar isso para o seu próprio bem e para a glória dele mesmo. Lembre-se de José e que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra.